7 horas. Repita. Mudou. 7:01. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira de carnaval, 20 de fevereiro de 2023. Hoje é o Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, Dia Mundial da Justiça Social. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 20 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governador Tarcísio de Freitas de São Paulo e também o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Engel Ricardo Pereira, visitaram ontem as áreas afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte do estado. O governador solicitou apoio ao Exército Brasileiro para ações de atendimento às vítimas das chuvas nas operações de resgate e transporte de feridos. O presidente Lula disse que vai visitar a região ainda hoje. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Linhas metropolitanas no Vale do Paraíba e Litoral Norte terão mudança de programação horária no carnaval. Embraer entrega 80 aviões no quarto trimestre de 2022 e tem melhor resultado desde 2019. Secretaria da Fazenda de São Paulo recebe segunda parcela do IPVA 2023 dos veículos com placa final 678. Jacareí oferece curso profissionalizante de turismo rural. INSS libera extrato do Imposto de Renda 2023. Desconto de 10% no pagamento à vista do IPTU de Caraguatatuba vence nesta semana. Corinthians dá show contra o Mirassol e vence com 2 gols de Roger Guedes. Felipe Toledo, surfista de Ubatuba, é campeão em Sunset no Havaí. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas, 2 minutos. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 5 minutos. Repita. 7:05. O litoral norte foi castigado pelas chuvas no final de semana. Pelo menos 36 pessoas morreram, entre elas uma criança de 7 anos, e várias estão desabrigadas. Há registro de falta de água, luz e sinal de celular. Os temporais causaram alagamentos, deslizamentos e interditaram as rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga e Tamoios, que dão acesso ao litoral norte. Segundo informou ontem a Defesa Civil, o volume de chuva superou o esperado para todo o mês. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou ontem que 50 casas desabaram na cidade. Foi decretado estado de calamidade na cidade de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. O governador Tarcísio de Freitas solicitou apoio ao Exército Brasileiro para ações de atendimento às vítimas das chuvas. Ele esteve junto com o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Engel Ricardo Pereira, visitando ontem as áreas afetadas. O governador falou sobre a tragédia. Eu entendo que é fundamental a gente ter a política habitacional vai ser fundamental a partir de agora para a gente remover pessoas em situação de risco, também as obras de prevenção, né, para que a gente evite ocorrências como essa. E a ideia é aumentar a resiliência dos municípios com relação à ocorrência dessas grandes chuvas. Então, atuar na prevenção vai ser fundamental, fazer um investimento, estruturas de contenção, estruturas de macro-drenagem, remoção de pessoas de áreas de risco para habitações em áreas seguras. Então, eu acho que esse o objetivo que nós devemos perseguir a partir de agora. A gente está também mobilizando vários caminhões de São Paulo para cá, com mantimentos, com cesta básica, com cobertor, com chão, com água mineral, com material de limpeza, para a gente também poder prestar essa assistência humanitária, né? Esse primeiro suporte às pessoas que estão sendo aí desalojadas, que estão desabrigadas. Usar todas as ferramentas disponíveis para prestar a melhor assistência à população. No passo seguinte, a gente vai levantar aí a necessidade de recursos para recuperação, para a gente firmar os convênios. O decreto de calamidade pública vai ser publicado aí muito brevemente, nas próximas horas. Em todas as cidades? Em todas as cidades, para que a gente possa fazer o trabalho emergencial da melhor forma possível. O caso mais grave é São Sebastião. Nas outras cidades a gente acabou tendo ocorrências, choveu muito,
tivemos alagamentos, temos desalojados, desabrigados, temos uma vítima em Ubatuba, uma vítima fatal, uma criança, né, numa pedra que rolou, mas não temos vítimas nas outras cidades, em Bertioga, em Ilhabela. Então aí nós temos os danos materiais, vamos também prestar assistência aos desalojados, aos desabrigados e monitorar aí a evolução nas próximas horas, nos próximos dias, procurar dar todo o suporte aos municípios, suporte humanitário, suporte de recursos, para que a gente possa suplantar aí a crise. Policiais militares do Corpo de Bombeiros estão atuando nas áreas afetadas pelas chuvas. São 100 homens, sendo 64 da região e 40 da cidade de São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que todo o governo federal e as Forças Armadas estão à disposição para atuar nas áreas atingidas pelo temporal no litoral norte. Ele também informou que vai visitar as áreas afetadas nesta segunda-feira. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, informou ontem a liberação de R$2 milhões para ações em cidades atingidas. O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos enviou ontem cerca de 10 toneladas de alimentos para São Sebastião, com o objetivo de auxiliar as famílias desalojadas e desabrigadas. E ainda destinou 1,5 toneladas de roupas e sapatos. Outros 200 cobertores, 20 colchões e 50 travesseiros também foram doados para a população de São Sebastião. São José dos Campos também está enviando máquinas pesadas, como retroescavadeiras, para desobstrução das vias. O que houve lá no litoral norte foi uma tragédia, infelizmente, certo ponto anunciado, certo ponto não anunciado, que ninguém esperava que fosse chover 600 milímetros. É muita água. A água que descia dos morros pareciam cachoeiras, né? Cachoeiras realmente com um volume de água que chegou a ser assustador. Muita gente que estava lá embaixo queria subir, não podia também, que estava também a rodovia Tamoios Tritado, né, Eloy? Exatamente, Foi muito complicada, né? Só pra gente dar uma ideia para os nossos ouvintes da quantidade de água que desceu em São Sebastião, principalmente, na Serra da Tamoios, o sistema de segurança deles é 100 milímetros em 72 horas. A gente está falando de 600 milímetros em 24 horas. É uma quantidade que a gente não tem notícia nos últimos tempos da quantidade de água que desceu, né? Agora, 36 pessoas perderam a vida por enquanto. É muita gente também, né? Então fica a nossa solidariedade aí ao pessoal do litoral norte, as famílias enlutadas, enfim, né? E os bombeiros, a Defesa Civil continuam trabalhando, também os prefeitos, o governador, enfim, toda uma equipe voltada para colocar a casa em ordem, que não vai ser fácil. E Clemente, quem é de São José dos Campos e quiser ajudar, né? Um Fundo Social de Solidariedade, tem alguns locais que estão arrecadando alimentos, enfim, para ajudar essas famílias do litoral norte. Então é só entrar lá no site da Prefeitura de São José dos Campos, Fundo Social de Solidariedade, vai ter esses locais e pode ajudar também doando aí alimentos, enfim, cobertores, que a cidade está levando para fazer, né, essa ajuda, para levar essa ajuda até essas pessoas que estão sofrendo neste momento. Realmente foi desolador esse final de semana no litoral norte. É importante informar também que além do litoral norte, São José dos Campos ajudou também São Luís do Paritinga, também a população ribeirinha aqui, enfim, né? Tem Monteiro Lobato ali, que na região do Buquiringa, ele também teve problema, enfim, né? O pessoal está realmente voltado para a solidariedade, doação e também ajuda aos desabrigados. O temporal que atingiu a cidade de Taubaté na tarde de sábado derrubou árvores, destelhou casas e causou alagamentos na cidade. Ninguém ficou ferido. Torcedores que queriam ver o time de futebol do Taubaté jogar ficaram frustrados, porque em menos de 10 minutos de jogo, a partida foi paralisada. O estádio ficou alagado. A federação suspendeu a partida e ainda não há previsão para nova data. Além do estádio, o temporal também prejudicou outros pontos da cidade. Uma casa ficou destelhada no Jardim Eulália e a Avenida Desembargador, no centro da cidade, ficou alagada. Uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado na rua São Geraldo, próximo ao mercado municipal. Já próximo à rodoviária velha, uma outra árvore caiu em cima de uma banca de jornal. Em Caçapava, as fortes chuvas arrastaram pontes, alagaram casas e comprometeram a estrutura de uma igreja. Os bairros mais atingidos pelo temporal foram Eldorado, Germana, Tataúba e Marambaia. Ao todo, a Defesa Civil Municipal
registrou 55 milímetros de chuva na região central e 95 milímetros no entorno da cidade. Não houve feridos, desabrigados ou desalojados na cidade. A estrutura da igreja São Roque está comprometida e a parte de trás do imóvel onde fica a cúpula pode desabar. O prédio já estava condenado pela Defesa Civil. Em razão do feriado de Carnaval, o Supremo Tribunal Federal, o STF, não terá expediente hoje e amanhã. Com isso, os prazos processuais que se encerram nestes 2 dias, serão automaticamente prorrogados para quarta-feira. Na prática, a suspensão de prazos processuais nada mais é do que uma pausa na contagem de prazos de processos. O trâmite retoma no primeiro dia útil subsequente ao fim da suspensão. E o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis espalhados por todo o país teve uma alta de 0,7% na terceira semana de fevereiro, em relação à semana anterior, ficando em R$ 5,26 por litro. O levantamento foi feito por uma consultoria com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos. Já o preço médio do etanol hidratado, que concorre com a gasolina, caiu quase 2,94% em relação à última semana, chegando a R$ 13,87. O diesel S10 menos poluente despencou quase 6%, atingindo o valor de R$ 6,90 em média. Segundo os dados da pesquisa, há diferentes razões para a oscilação nos preços dos combustíveis. A Petrobras exerceu 2 movimentos no mercado, um de alta no preço da gasolina e outro de redução no preço do óleo diesel. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena realizado na noite de sábado em São Paulo. Os números sorteados foram 11, 23, 45, 53, 57 e 59. Repita. 11, 23, 45, 53, 57 e 59. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 9 milhões. A Quina teve 60 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$36 mil. A quadra registrou 3.800 ganhadores, com prêmio de R$800 cada. O próximo sorteio será na quinta-feira. A aposta simples com 6 dezenas custa R$4,50. E agora, Eloy Mariano, com as estradas. Eloy, ontem esteve interditada a rodovia dos Tamoios, que só foi liberada por volta de 9:30 da noite, é isso, né? Exatamente, Clemente, a situação bastante complicada ontem, hoje está um pouco melhor, mas vamos lá, vamos detalhar. Estradas. Neste momento, a rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, segue com trânsito fluindo bem. O motorista não enfrenta problemas neste momento. Agora, a partir de Guarulhos, a gente tem obras ali pela pista marginal, altura dos quilômetros 214 e também no 218, o que acaba sempre complicando um pouco para o motorista. Hoje, menos, né? A gente está com pouquíssimo trânsito nesse momento, se a gente for comparar com uma segunda-feira normal. Então, de maneira geral, o motorista não enfrenta grandes problemas, não. Rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba também, seguem com trânsito livre nesta manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também, trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, mesma situação, trânsito normal, com tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre agora e a mesma condição de tempo nublado. A Serra Antiga foi liberada ao tráfego, na verdade, por volta de 8:30 da noite de ontem. O trecho estava interditado desde as 2 da madrugada de domingo, quando o sistema de monitoramento meteorológico alertou riscos devido ao alto nível pluviométrico. Após a interdição, inclusive, houve queda de barreiras, foram 10 barreiras sem registro de vítimas, ainda bem. Inclusive foi feito o sistema de comboio utilizando a Serra Nova para que o tráfego não ficasse totalmente interrompido, mas é claro, né? A situação ficou bastante complicada para o motorista ontem, tanto para descer para o litoral norte, para Caraguatatuba, quanto para retornar para São José dos Campos. Neste momento, tudo normalizado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam neste momento com sol entre nuvens e a espera é normal, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. É bom lembrar também, Eloy Moreno, Giovana, Sene e o ouvinte do Jornal da Manhã, que não só São Sebastião sofreu com as chuvas, como também Ilhabela, Ubatuba e também Caraguatatuba. Realmente a coisa foi muito complicada no litoral norte ontem. E a gente falando das estradas, né? Eu não sei se vocês viram as imagens da rodovia Mogi Bertioga,
Foi assustador. O asfalto, assim, simplesmente afundou, criou vários buracos. Clemente, de verdade, assim, quando eu vi as imagens dessa chuva no litoral norte, eu não sei nem o que dizer. Parecia filme de ficção científica, sabe aqueles filmes que a gente assiste quando tem terremoto e aí você vê a pista rachando? Parecia aquilo, Exatamente. Só que não era ficção, não, foi vida real mesmo, assustador. Assustador. Bom, agora vamos virar um pouquinho a chave aqui e falar aqui que estamos hoje transmitindo a partir de hoje, direto aqui dos estúdios do Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. Então tá aqui, né? A gente tem a agradecer aqui a nossa diretoria, ao Edson, ao Rodrigo, ao próprio Coelho também, aos diretores da rádio, enfim, né? Que não mediram esforços para que esse estúdio fosse construído, produzido e realmente é um estúdio, é um espaço de televisão, um cenário maravilhoso. E já estamos aqui, passamos uns 3 meses em Jacareí e agora retornando aqui para São José, aqui a expectativa da gente começar aqui, né? E agora chegou. Pena que chegou num dia ruim, né? Por causa do carnaval, que deu problema lá no litoral norte, essa tragédia. Mas por outro lado também, nós estamos no espaço simplesmente maravilhoso. Então, parabéns, equipe, sejam bem-vindos aqui a esse novo estúdio aqui da Rádio Jovem Pan em São José dos Campos, aqui na Salmão, aqui no Jardim Aquários. Casa nova e linda. Linda. Inclusive, confortável, né? Bastante. 2 observações adicionais, se vocês me permitem. Nosso agradecimento também a todo o pessoal que teve aqui, que literalmente botou a mão na massa, né? Porque com certeza começou do zero esse andar, né? Começou do zero, não tinha nada, só tinha a sala e realmente o espaço tá sensacional. Agradecimentos também ao nosso Carlinhos, técnico, que permitiu que o estúdio esteja aqui hoje funcionando. E para você que acompanha a Jovem Pan, a gente já vai, né, dar um spoiler aqui, que logo talvez até no começo da semana que vem já tem imagem do estúdio novo para todo mundo poder acompanhar pelas nossas transmissões no YouTube e também no Facebook. Tá certo, é isso aí, parabéns aí à direção da rádio, parabéns a todo mundo aí, vamos que vamos, e isso aí, claro, é para o nosso ouvinte que diariamente nos acompanha e nos dá o suporte aos nossos ouvintes, aos nossos anunciantes, aos nossos amigos que não medem esforços para que a coisa aconteça de forma bastante bacana, interessante isso, porque aquela expectativa de hoje, tá subindo o elevador e ele fala, nossa, tudo novo, né? Tá mudando tudo, né? Que coisa gostosa, né? Muito bom. Cheirinho de novo, né? Cheirinho de novo. É igual o carro, quando você compra um carro zero, aquele cheirinho de novo. É a mesma sensação que a gente tá tendo aqui hoje, viu? Bora. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h23. Repita. 7h23. Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, já podem consultar o extrato do Imposto de Renda 2023. A entrega da declaração começará no dia 15 de março e vai até 31 de maio, em prazo estendido pela Receita Federal a partir de agora. O extrato é necessário para que o segurado obrigado a declarar o imposto de renda preste contas ao fisco. Quem é obrigado e perde o prazo paga a multa, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. A consulta é feita no aplicativo ou site Meu INSS com a senha do portal gov.br ou meuinss.gov.br. E as agências bancárias estão fechadas hoje e amanhã, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Já na quarta-feira de cinzas, o início do expediente será ao meio-dia, com o encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Os postos do INSS também não vão funcionar na quarta, dia 22, com exceção para os serviços agendados, com início a partir das 14h. As agências dos Correios também não têm atendimento hoje e amanhã. O atendimento e as entregas serão retomadas somente na quarta-feira, a partir do meio-dia. E a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, retoma o calendário de pagamento do IPVA 2023. Para os proprietários de veículos com placas finais 6, 7 e 8, o pagamento pode ser feito até a próxima quarta-feira. Para não gerar confusão nos contribuintes que pagam o imposto de forma parcelada, todos os vencimentos são no mesmo dia do mês. A placa 6, por exemplo, tem os próximos vencimentos em 18 de março, 18 de abril e 18 de maio. Se o vencimento
vencimento ocorrer no final de semana ou feriado, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil, seguindo a regra geral do processo civil. O calendário de vencimento, de acordo com o final de placa dos veículos, segue até o dia 24 de fevereiro. E São José dos Campos alcançou o primeiro lugar em desempenho nas ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para cidades acima de 500 mil habitantes. As cidades são classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total com o cumprimento de todos os 17 ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015 e visam estimular até 2030 ações globais, nacionais e locais pelo fim da pobreza, pela proteção do planeta e pela paz e prosperidade. E durante o feriado de carnaval, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte vão operar com horário especial. Hoje as linhas terão programação de sábado e amanhã o serviço será com base nos horários de domingo. Já na quarta-feira de cinzas, a programação durante a manhã será a de sábado. A partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço de frota. A operação será acompanhada pela fiscalização para eventuais ajustes em caso de necessidade. O governo federal anunciou a criação de uma ferramenta digital que permite a saída voluntária de pessoas inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico. O mecanismo está disponível para usuários desde a última semana. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o objetivo dessa ferramenta é garantir a saída de quem foi induzido a se inscrever de forma incorreta. A ferramenta vale somente para os chamados cadastros unipessoais, feito por pessoas que disseram morar sozinhas, mas na verdade moram com suas famílias. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o tempo nesta segunda-feira de carnaval permanece em toda a região com sol e aumento de nuvens ainda agora pela manhã. O Vale do Paraíba, Litoral Norte e também a Serra da Mantiqueira podem ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máximas previstas para hoje continuam altas. São José dos Campos deve chegar aos 27 graus. Caraguatatuba deve ter 30 graus de temperatura máxima hoje. Já Campos do Jordão fica aí nos 23 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos 20 graus. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h31. Repita. 7h31. A Câmara Municipal de Jacareí prevê votar na próxima quinta-feira a proposta de vereadores que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas. Segundo o documento, a proibição deve ser aplicada no âmbito do poder público municipal, das instituições de ensino público e privada, bem como as bancas examinadoras de seleção e concursos públicos municipais. Caso aprovado, o projeto prevê sanções em caso de violação. Os casos de instituições de natureza pública que ministrarem conteúdos de linguagem neutra serão encaminhados à Corregedoria do município. Já as instituições privadas poderão sofrer penalidades administrativas como advertência e, nos casos de reincidência, até suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento. E contribuintes de Caraguatatuba têm até quinta-feira para quitar o imposto predial e territorial urbano IPTU com desconto de 10% no pagamento à vista da cota única do tributo. Quem ainda não recebeu o carnê pelos Correios pode acessar a segunda via do carnê do IPTU de 2023 digital pelo site www.caraguatatuba.sp.gov.br. A segunda via do carnê do IPTU também pode ser requisitada na área de tributos imobiliários no Paço Municipal ou pelo e-mail cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. E o Ministério da Saúde vai deixar de divulgar de forma diária os dados sobre a Covid-19 no Brasil. A interrupção será feita ao dia 13 de março
E a partir do dia 7, as estatísticas passarão a ser publicadas semanalmente. Segundo a pasta, o novo formato de divulgação dos dados se faz necessário para dar um cenário mais real da situação da Covid pelo país. A proposta foi aprovada e pactuada por representantes do governo federal, dos estados e dos municípios. Até então, o Ministério da Saúde publicava os dados da Covid todos os dias, com boletins enviados para a imprensa e também com atualização em painéis no site da pasta. A Embraer anunciou na última semana que entregou 80 aeronaves no quarto trimestre de 2022, sendo 30 jatos comerciais e 50 executivas, 33 leves e 17 médias. Foi o melhor resultado para o quarto trimestre desde o final de 2019, quando a Embraer entregou 81 jatos nos últimos 3 meses. No ano passado inteiro, a companhia entregou 159 jatos, sendo 57 aeronaves comerciais e 102 executivas. Comparado a 2021, que terminou com 141 entregas, a Embraer aumentou em 12,7% o número total de aeronaves entregues. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, a Embraer entregou 45% a mais em aviões no ano passado, 80 contra 55. E para evitar riscos de afogamento nesse período de verão, em que praias e piscinas ficam cheias de banhistas, alguns cuidados são necessários. Dados do Corpo de Bombeiros registraram no ano passado mais de 3.000 afogamentos no estado de São Paulo, um aumento de 11,7% em relação a 2021, quando ocorreram mais de 2.000 casos. As regiões com maior número de casos foram as de Sorocaba, São José dos Campos e nas cidades do litoral. Entre as principais causas dos afogamentos estão a imprudência, como a embriaguez dos adultos, o desrespeito aos alertas de perigo, o uso de flutuadores no mar e as brincadeiras de risco dentro de áreas com maior profundidade. E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou com resultados divergentes na última sexta-feira, mudando de rumo no final do pregão, graças à queda nas taxas dos títulos, em um mercado preocupado com a inflação e um reajuste monetário que pode se estender. O Dow Jones subiu 0,39% e o Nasdaq caiu 0,58%. No Brasil, o Ibovespa fechou rondando a estabilidade na última sexta-feira, baixa de apenas 0,7%, fechando em 109.176 pontos. O dólar fechou em queda de 0,94%, cotado a R$5,16. Após exibir alta firme ante o real no período da manhã, a moeda virou para o campo negativo durante a tarde. Euro fechou cotado a R$5,52, com queda de 0,9%. Agora 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E vamos começar pelo Campeonato Paulista. O domingo de carnaval foi de alegria para o Corinthians, que venceu o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Com o estádio cheio novamente, o Timão jogou bem e, apesar de sustos do Mirassol, foi mais eficiente e construiu o placar com gols de Roger Guedes 2 vezes e Renato Augusto. A noite foi completa, teve Roger Guedes virando artilheiro do Paulistão, Cássio defendendo o pênalti de Camilo e o Corinthians praticamente garantindo a liderança do Grupo C. Basta o empate nas 2 rodadas seguintes para não ser mais alcançado por ninguém. E o Santos goleou a Portuguesa por 4-0 na Vila Belmiro.
O resultado foi muito bom para o Peixe em relação ao posicionamento no Paulistão. O time chegou aos 13 pontos na competição e ficou ainda mais longe da ameaça de rebaixamento. Pela Premier League, o Manchester City empatou em 1-1 com o Nottingham Forest fora de casa, deixando a vitória escapar no fim do jogo. Com o empate, o Manchester vê o rival Arsenal voltar à primeira colocação. O empate deixa o time de Pep Guardiola com 52 pontos, 2 a menos que o time londrino, que venceu Aston Villa nos acréscimos e tem um jogo a menos na tabela. Já o Chelsea segue mal das pernas. Jogando em casa, os Blues perderam por 1-0 para o Southampton, lanterna da Premier League. Com o resultado, o Chelsea segue no meio da tabela, na 10ª colocação com 31 pontos, longe da briga pelo título ou vagas em competições europeias. O Liverpool venceu o Newcastle por 2-0 na casa do adversário. O resultado foi construído com gols do uruguaio Darwin Núñez e do holandês Cody Gakpo. A derrota encerrou uma invencibilidade de 17 rodadas no Newcastle. O time perdeu apenas 2 partidas na competição, ambas para o Liverpool. O Manchester United venceu o Leicester por 3-0. A vitória deixa o Manchester colado no City e agora sonhando com a possibilidade de disputar o título da Premier League. O time de Erik ten Hag segue no 3º lugar e chega a 49 pontos, ficando a 3 do rival da mesma cidade. O líder Arsenal tem 5 pontos a mais um jogo a menos na tabela. Pela La Liga, ainda na caça ao Barcelona e desfalcado de nomes como Kroos e Benzema, o Real Madrid encontrou dificuldades, mas venceu o Osasuna fora de casa por 2-0. Valverde e Asensio marcaram para os merengues. O Barcelona venceu o Cádiz por 2-0 e mantém a distância na liderança do espanhol. Sergi Roberto e Lewandowski marcaram no fim do primeiro tempo e garantiram o resultado no Camp Nou. A vantagem sobre o Real Madrid é de 8 pontos. Pelo campeonato francês, o atacante Neymar sofreu uma torção no tornozelo direito durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille. O jogador tinha marcado um gol e dado uma assistência na partida, se machucou no começo do segundo tempo e deixou o campo de maca e chorando. A lesão é no mesmo local que Neymar se machucou durante a Copa do Mundo do Catar. O problema acontece a menos de 3 semanas do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique na Alemanha. Na ida em Paris, o time bávaro venceu por 1-0. Pela A3, o São José venceu o Bandeirante por 1-0 com gol de pênalti marcado aos 52 minutos do segundo tempo. Rafael Tanque foi o autor do gol da Águia do Vale em partida disputada no estádio Martins Pereira. Esta foi a segunda vitória seguida do São José, que deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 13ª posição com 9 pontos. A Águia do Vale volta a campo no próximo domingo, dia 26, contra o Audax na Arena Barueri. E o campeão voltou. Depois de um 5º lugar em Pipeline, Felipe Toledo venceu a etapa de Sunset Beach, a 2ª da temporada. A conquista veio numa emocionante final contra o americano Griffin Colapinto. Com o resultado, o surfista de Ubatuba chega à impressionante marca de 14 títulos em 21 finais de etapas do circuito mundial. A próxima parada do Tour será de 8 a 16 de março em Peniche, em Portugal. E para terminar, o governo da Itália pediu ao Brasil que execute a pena de Robinho e seu amigo Ricardo Falco, condenados em última instância no país europeu a 9 anos de prisão por estupro contra uma jovem albanesa em uma boate de Milão no ano de 2013. Na época, o ex-atacante do Santos e da seleção brasileira atuava no Milan. Os pedidos foram assinados pelo ministro da Justiça italiano Carlo Nordio no dia 24 de janeiro e enviados ao governo brasileiro por meio de canais diplomáticos no dia 31. O governo italiano explica no documento que o pedido de extradição de Robinho, encaminhado em 29 de setembro de 2022, foi negado e, por isso, pede a execução da pena no Brasil. O artigo 5º da Constituição proíbe a extradição de brasileiro. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, em plena segunda-feira de carnaval, estarão sim ativos. Avenida São José, na Vila Mascarenhas, e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Velocidade máxima permitida nessas duas vias é de 60 km por hora. Cena, e o Fumacê estará ativo também hoje? Pulando o carnaval, então não estarão ativos em São José dos Campos o Fumacê. Rádio Jovem Pan. Estradas. De forma geral, todas as rodovias que cruzam a nossa região vão tranquilas nesta manhã de segunda-feira de carnaval. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba. Trânsito livre, embora com tempo nublado, mas não chega a atrapalhar muito a visibilidade não. O motorista só tem que tomar cuidado com o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, embora com trânsito normal, no trecho de serra nesse momento, tem neblina, e aí, é claro, o motorista deve redobrar a atenção com essa questão da visibilidade. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito fluindo bem, sem problemas, embora com tempo nublado também por lá. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre neste momento, embora com tempo nublado também. A Serra Antiga já está liberada, então o trânsito não apresenta problemas nesta manhã pela rodovia dos Tamoios. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos, e tem sol em Ilhabela nesse momento. Não sei quanto tempo vai durar, mas por enquanto tem. 7h51. Repita. 7h51. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo trabalha para lançar o seu próprio portal de publicações oficiais. Com previsão de entrada em funcionamento nos próximos meses, a ferramenta está sendo planejada para substituir a demanda atualmente publicada no Diário Oficial do Estado. O Diário Oficial Eletrônico da Lesp, como será chamado, dará mais agilidade e transparência nas informações referentes ao processo legislativo, como projetos de leis e decretos. E também aos atos administrativos, como nomeações de servidores e dados sobre licitações. De fácil acesso e visualização para o público em geral, o novo portal contará com acessibilidade para pessoas com deficiência. O Diário Oficial Eletrônico da Lesp substituirá, para todos os efeitos legais, a publicação em qualquer outro meio oficial, exceto quando a legislação impuser a divulgação em um veículo específico. No entanto, há a previsão de um período de transição de 30 dias, em que o Legislativo irá manter as publicações no Diário Oficial do Estado simultaneamente. E a alergia ocular cresce 30% no carnaval pelo uso inadequado de maquiagens e adereços na pele. Casos de alergia ocular podem crescer cerca de 30% durante o carnaval. O problema pode surgir por diversos fatores externos, pela exposição involuntária a produtos tóxicos ou mesmo pelo uso de maquiagens e adereços. A oftalmologista Mirna Serapião destaca que podem ocorrer desde quadros brandos, como alguns mais graves, que requerem cuidados especiais. Observamos o aumento da tendência a alergias oculares, principalmente pelo uso de maquiagens em excesso.
as extensões ciliares ou os cílios postiços, e o glitter também é um grande vilão aí para a saúde ocular nesse período do ano. Outro cuidado importante é sobre as extensões de cílios e o uso dos cílios postiços, principalmente por causa da cola. É importante que a cola seja aquela específica para o procedimento e que o procedimento seja realizado por um profissional capacitado. Quadros mais graves de alergia ocular também podem ser vistos, especialmente naqueles produzidos por substâncias tóxicas, como é o exemplo mais recente aí das pomadas modeladoras de cabelo, que podem induzir o comprometimento da córnea, que é a nossa primeira lente do olho, podendo levar, inclusive, a uma baixa de visão significativa. Entre as principais queixas que levam as pessoas ao pronto-socorro estão coceira, irritação, embaçamento da visão, lacrimejamento e inchaço das pálpebras. A especialista dá dicas sobre como evitar o problema. Algumas recomendações para evitar as alergias oculares seriam usar produtos de boa qualidade, à prova d'água, para evitar que com o suor da folia esse produto acaba escorrendo para o olho, produtos hipoalergênicos e testados dermatologicamente. Importante não compartilhar também maquiagem para evitar aí, por exemplo, uma contaminação cruzada. Para as crianças que também vão curtir o carnaval, as recomendações são as mesmas. Evitar ali o contato com substâncias como glitter, evitar ali as espumas que podem atingir a superfície do olho, as brincadeiras com tintas, para evitar exatamente o surgimento de quadros de alergia ocular. Uma dica importante para as mamães darem aos filhos durante o período de carnaval é evitar levar a mão suja aos olhos, evitar brincadeiras com tintas, com glitter, tudo aquilo que pode ocasionar uma alergia ocular. E caso ocorra, lavar abundantemente os olhos para a remoção do produto. A oftalmologista Mirna Serapião orienta como agir no caso do surgimento de algum quadro alérgico nos olhos. Utilizar compressas geladas de soro fisiológico, água filtrada, remover o excesso de maquiagem ou, eventualmente, o contato com glitter, por exemplo, da superfície do olho, lavando abundantemente o olho com o soro fisiológico e, se tiver disponível, o uso de uma lágrima artificial, de preferência que o colírio seja prescrito por um oftalmologista. Vale lembrar que caso os sintomas persistam ou tenham maior gravidade, é importante procurar o médico. O uso sem prescrição de algum medicamento pode piorar o quadro. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h55. Repita. 7h55. E o Ministério da Agricultura e Pecuária vai fortalecer a vigilância ativa e a fiscalização após surtos de gripe aviária em aves registrados em países da América. A informação foi dada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, depois que o Uruguai confirmou um caso a cerca de 180 quilômetros da fronteira com o Brasil. No entanto, até o momento não existem casos da doença no país. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. 7 países vizinhos do Brasil contabilizaram focos da doença. Ao menos 3 casos suspeitos recentes, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Amazonas, foram descartados pelo Ministério após exames laboratoriais. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse na sexta-feira em São Paulo que o governo está preparando um mutirão para reduzir a fila de espera por perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo ele, o mutirão deve começar em março e mais de 500 mil pessoas estão aguardando uma perícia. Em evento na sede da União Geral dos Trabalhadores, o ministro disse que o mutirão deve ser iniciado com prioridade em 3 estados do Nordeste, que concentram as maiores filas de benefícios que dependem de perícia médica. A expectativa do governo é que até dezembro o tempo médio de espera por uma perícia médica caia para 45 dias.
E a partir do dia 27 de fevereiro, a Receita Federal vai leiloar 66 lotes com diversos tipos de produtos. A Receita Federal realiza leilões de mercadorias apreendidas ou abandonadas por meio do sistema de leilão eletrônico. Os lotes são divididos em categorias como relógios, informática, artigo esportivo, eletrônico e joia. Os itens do leilão que estão em um edital podem ser conferidos pessoalmente no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os lances dos lotes variam de R$200 a 200 mil. Uma curiosidade são os lotes com pedras preciosas no valor inicial de R$40 mil. Essa seção inclui cristal de quartzo, ágata branca, quartzo de diversas cores, modelos e tamanhos e esmeraldas. Hora 7h58. Repita. 7h58. E vamos ao destaque final. E o governo federal propõe a servidores do Executivo reajuste de 8% a partir de março. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou na sexta-feira que propôs um reajuste linear, ou seja, a todos os servidores do Executivo Federal, de 8% a partir de março deste ano. O assunto foi debatido em reunião da Mesa Nacional e de Negociação Permanente. A proposta será formalizada e enviada às entidades representativas, que vão realizar debates nas respectivas assembleias e podem apresentar uma contraproposta. Além disso, também foi proposto um aumento de 43% no auxílio alimentação dos servidores, que corresponde a R$200. O acréscimo representa um aumento líquido, pois o auxílio não é tributado. É bom citar também que esse valor, se for aprovado, irá recair sobre os funcionários públicos dos governos estaduais e municipais, que clamam por uma adequação salarial há muito tempo. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Chuvas castigam o litoral norte. INSS libera extrato do Imposto de Renda 2023. IPTU de Caraguatatuba, com desconto de 10%, vence nesta semana. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.